do Dr. Mário Mas, que vai trazer para nós, né, solução para os nossos problemas, pelo menos orientação, né? Boa tarde. Depois desta elevação que a música nos proporcionou, abrindo a nossa mente para as reflexões que vamos fazer, espero que possamos sair daqui mais enriquecidos. E também dar parabéns à casa, a estes 102 anos de trabalho, muito legal. Seria interessante nós também pensarmos no trabalho pessoal com um número tão grande como esse, né? Já pensou que legal chegar aos 100 anos trabalhando, sabendo que estamos aqui reencarnados para evoluir e o melhor que tem para crescer é o trabalho. Então, isso vem em convergência com o tema que vamos falar, que é a superação das imperfeições. Bem, falar de imperfeições pressupõe que o indivíduo esteja consciente das suas imperfeições para poder mudar alguma coisa. O ruim, o mal, é quando a pessoa não percebe as suas próprias imperfeições. Nos últimos livros de Joana de Ângeles, da irmã Cidufo, do Hamed, eles têm falado da necessidade de tomar contato com a sombra pessoal para que a pessoa possa modificar o seu comportamento. O que são essas sombras que nós temos que tomar contato? São aqueles aspectos pessoais que não aceitamos em nós mesmos. Deixa eu dar uma ideia. Eu posso ficar andando? Deixa eu dar uma ideia. Se você tem um ideal de perfeição, que ideal de perfeição? De ser uma pessoa boa, de ser honesta, de ser esforçado, etc. Você tem esse ideal. Quando você tem um comportamento que se contrapõe a esse ideal, o ego não aceita este comportamento, ele nega. Então, se eu aprendo no Espiritismo que eu tenho que ser caridoso e eu apresento um comportamento egoísta, eu tento negar o meu egoísmo porque ele se contrapõe a esse ideal de bondade que eu tenho. Quando eu nego, eu jogo na sombra, que é uma linguagem junguiana. Mas vamos usar aqui a nossa linguagem do cotidiano. Nós colocamos embaixo do tapete aquilo que não aceitamos, né? Quando nós fazemos isso, não quer dizer que está resolvido o problema. Quando eu nego uma imperfeição, não quer dizer que eu me tornei espiritualizado. Se eu nego o egoísmo, eu não me torno altruísta, não é? Algumas pessoas fazem esse truque mental em suas cabeças. Elas negam alguma coisa que não gostam em si mesmas e tentam viver com isso, não tomando contato, porque aquilo é muito chato, é desagradável. Mas só que o nosso psiquismo, a nossa mente, não dá para ser ludibriada. Não dá. Quando o indivíduo nega alguma coisa em si mesmo, aquilo vai ficar nessa sombra, é algo que foi reprimido, e ele vai reaparecer em forma de algum conflito. Por exemplo, se eu sou egoísta, vamos pegar a inveja. Se eu sou invejoso e eu nego a minha inveja, aí eu vejo um amigo no centro espírita que todo mês compra um sapato novo ou uma gravata, não é? Chega uma hora que aquilo começa a me incomodar. Eu falo, mas não é possível, todo mês essa pessoa compra uma gravata, um sapato novo? O que essa pessoa deve estar fazendo? Deve estar fazendo alguma coisa errada. O comentário que eu fiz picante
é resultado daquilo que estava reprimido. Então é muito comum a gente ver estas falas provocativas, acusadoras, não é? Aquilo que está escondido, a minha inveja, ele vai reaparecer, não de forma consciente, explícito, mas através dessa maquiagem no meu discurso. E assim temos muitos comportamentos não aceitos, que são negados, que acabam atrapalhando a personalidade. E aí nós começamos a entender por que somos do jeito que somos, com tantos conflitos, tantas dificuldades pessoais, que o indivíduo não consegue ser ele mesmo. Quando nós nos negamos, nós fazemos um esforço maior para fazer as nossas coisas, para nos relacionar, para vivermos. Porque aquele tormento interior, ele não deixa a pessoa ser plenamente quem ela é. Por exemplo, quantas pessoas vocês conhecem que vão fazer o bem para fugir de si mesmos? Está cheio de gente assim. E elas conseguem fugir de si mesmas? Não, não conseguem. Porque os tormentos pessoais vão se manifestar em algum momento. E essas pessoas que estão fugindo de si mesmas, que vão fazer o bem, nós percebemos no seu comportamento intransigente, seco, rígido e por aí afora. É claro, como diz a Hermance Dufour e a Joana de Ângeles, quando eu não me amo, o que eu dou ao outro são os meus tormentos. Não dá para fugir disso. Como eu posso amar genuinamente alguém, ser simpático a essa pessoa, se eu tenho tormentos internos? Alguém consegue explicar essa mágica? Eu sempre uso uma metáfora da dor de dente. Alguém já teve dor de dente aqui? Dói? Quando está latejando, dá para fazer meditação? Não. Transfira essa dor de dente para dores psicológicas, tormentos psicológicos. A pessoa que está atormentada, ela não consegue desfrutar da vida. Tudo é chato, tudo é enfadonho, tudo é provocativo, tudo é sem graça, é sem colorido. Porque lá dentro tem uma tempestade muito brava, tem muitos tormentos. Então a pessoa não consegue, obviamente, fluir com a existência, né? Ela está meio que sempre buscando fugir, se esconder, tentando dar um jeito nesses tormentos internos através das fugas. Quando eu falei da pessoa que vai trabalhar numa casa espírita ou outras instituições, é claro que fazer o bem ajuda, é importante. Aliás, esse é o caminho que o Espiritismo propõe. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do bem não se evolui. Então a pessoa que está esperando evoluir tomando passe, você vai ficar tomando passe ad eterno. Ou se está esperando evoluir só lendo, vai ficar esperando, não é? Esse ficar atendendo só os interesses pessoais mostra a imaturidade egoística de querer atender só os interesses pessoais. É infantilidade. É a criança que toda hora quer o colo da mãe, que quer chupeta, que quer mamadeira, né? Ela só quer ser beneficiada, ajudar ela não quer ajudar. Muito bem. Então, quando a pessoa está fazendo bem, é bom, mas isso não muda a personalidade. Depende. Só se o indivíduo que está dando passe, naquela hora ele está tão envolvido, tão desejoso de fazer o bem, e ele começa a refletir a sua existência, o desejo de melhorar.
Nós temos que entrar em contato, temos que, como diz Joana de Ângeles, ter um autoencontro. Se nós não nos encontrarmos para a mudança pessoal, nós vamos ficar perdendo tempo em nossa existência. Vamos ficar reencarnando e desencarnando sem crescer, não é? Ora, as pessoas que já acordaram na linguagem psicológica, elas começam a assumir a existência em suas mãos e começam a dar direção. Elas não ficam esperando alguém fazer alguma coisa por ela. Quem está esperando alguém lhe trazer a felicidade ou dar um rumo na sua existência, está mostrando pura imaturidade, infantilidade, dependência infantil. Somos nós os protagonistas do nosso processo de crescimento. O Espiritismo traz isso para nós. Algumas vezes é chato ser espírita, né? Nesse sentido, porque não tem ninguém que vai carregar a gente no colo. Não tem nenhum doutrinador ou nenhum orientador que vai dizer para você, faça isso ou faça aquilo. Somos nós que temos que decidir, não é? Então, é chato em termos para as pessoas preguiçosas, mas ele é altamente esclarecedor, é uma bênção para aqueles que querem crescer, não é? Que estão acordando para a realidade da sua existência. Muito bem, então falando dessas imperfeições, da superação delas, você está em contato com as suas imperfeições? Você já identificou? Algumas pessoas tentam esconder as suas imperfeições com a cerveja terapia. Vocês conhecem essa terapia? Bar terapia, shopping terapia, pinga terapia, e vai maconha terapia. Tem várias terapias que algumas pessoas se utilizam para não tomar contato consigo mesmas. Elas preferem ficar alienadas, não é? Elas acham que assim está bom, não querem se esforçar. Portanto, para superar as imperfeições, temos que tomar contato com elas. Tomar contato com elas não é também como alguns espíritas fazem, como diz a irmã Dufaux, que neurotiza a sua reforma íntima. Tem gente que quer virar santo no estalar de dedos. Elas começam a fazer o curso, começam a trabalhar numa assistência social, pronto, elas já se acham, né? Calma lá. Vamos, de forma racional, trabalhando o nosso crescimento. Porque nós temos hábitos, temos comportamentos que não se modificam assim, no estalar de dedo. Exige um esforço da pessoa. Quantas pessoas criam uma imagem falsa da reforma íntima, querem fazer uma mudança que não conseguem de imediato e ficam frustradas ou decepcionadas. Aí elas querem abandonar tudo. Não é assim. O Espiritismo é racional. Ele fala que nós estamos num processo evolutivo. Se estamos nessa trajetória, significa que nós saímos do período imaturo, estamos caminhando para a maturidade. Então nós não temos domínio sobre tudo. Estamos aprendendo a nos conhecer, a nos modificar, a adquirir novos comportamentos. Tudo isso depende de uma trajetória, não é? Então o indivíduo tem que saber se respeitar e não se massacrar. Joana de Ângeles diz o seguinte, no livro Liberta-te do Mal: todo aquele que se conscientiza da sua realidade espiritual tem por dever imediato assumir o compromisso consciente de viver pautando a existência conforme a expectativa do futuro que o aguarda. Deu para degustar? Todo aquele que se conscientiza da sua realidade espiritual tem por dever imediato assumir o compromisso consciente. Então, se o indivíduo tem essa consciência espiritual, ele sabe que a sua existência atual é resultado das construções anteriores. Tudo que ele está fazendo atualmente vai refletir no seu futuro, como na existência atual, não é? Se nós sabemos disso, o futuro depende de nós.
do que estamos fazendo agora. Como diz a benfeitora, nós temos responsabilidade para a melhoria pessoal